cuidados de homem e crianças, mulheres, irmãos também que são aqui já anunciados por ele. E da parte do venerável mestre, eu peço que o nosso querido irmão convidado para a palestra de hoje, nada mais, nada menos do que o nosso ex-secretário de Segurança, vice-civil do Rio de Janeiro, que honrou serenemente a sua presença lá com uma nova visão de mundo que é possível com a polícia universitária, científica, humanista, ou seja, como todos os estados do mundo têm segurança, a gente também precisa ter, mas que ela seja efetivamente como está na nossa no tema aqui anunciado, segurança pública de qualidade. Então, o nosso querido Hélio Luz, eu mandei uma sigla dele, nosso querido Luz, está convidado para vir aqui ao Oriente para proferir uma palestra e, sobretudo, nos brindar com a sua cultura, com a sua inteligência. Ele também foi o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, lá atrás, e também é um homem, sobretudo, simples, aquele que foi prender talvez o traficante, o criminoso, mais criminoso, procurado, foi ele, o couro aí dessa missão, mas na sua passagem por todos esses, como diz Machado de Assis, esses cargos de orgulho, ele permaneceu incómodo na sua postura de, não só de humanista, como também de uma pessoa extremamente honesta e digna. Certa feita eu perguntava a ele, Luz, qual é o segredo assim, de ser um bom policial? Ele dizia assim, olha, está vendo esse bolso aqui? Não deixa nunca ninguém, nem mão boba, botar aqui alguma coisa. Começa por aqui. Então, aí a gente tem uma noção de quem é esse nosso, já de coração, irmão nosso. Então, por favor, Hélio Luz, venha aqui ao Oriente. A casa é sua, você está em família, esse é o nosso venerável mestre. A loja Augusto Respeitável Loja do Céu está entregando ao ilustre ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ao deputado, ao delegado Hélio Luz, um certificado que eu vou ler. A Augusto Respeitável Loja Simbólica Novo Século, federada ao Grande Oriente do Brasil, GOV, sobre o número 3022, tem a subida à honra de conferir um presente certificado de reconhecimento ao Dr. Hélio Tavares Luz pela sua brilhante palestra sobre o tema que ele vai fazer, Segurança Pública de Qualidade. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2024. Passo as mãos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Pode subir mais um pouquinho aqui e ficar à vontade. Em casa. Você dá uma segurança de qualidade
criado esse sistema, ele foi criado em 1808. Então, João VI, o rei, quando veio para cá, esse sistema foi criado para cuidar e garantir particular. Nunca foi para garantir a corte, quando Dom João desembarca aqui, uma corte de 15 mil pessoas, com quase 30 mil escravos, não dá. Ele teve essa decisão. Então, o primeiro ato dele é invadir a Guiana Francesa, porque Napoleão estava ocupando Portugal. O segundo ato, lá da costa, foi criar a escola naval. O terceiro ato dele foi criar a Intendência Geral de Polícia. Ontem, foi 216 anos, foi criado no 10 de maio de 1808. Foi o terceiro ato de Dom João VI. Então, criou a polícia, que é a Polícia Civil do Rio de Janeiro hoje, essa intendência, para fazer a proteção da corte. A função dela não é pública, a função dela é particular. Então, nós temos até hoje um sistema de segurança que eles dizem que é do Estado, mas é um Estado particular, porque a estrutura do Estado é particular e o sistema de segurança que garante essa estrutura é particular também. Disso resulta o maior problema que nós temos, que é a desigualdade. Porque só participam dessa estrutura de governo no máximo 20% da população. 80% da população está excluída de cidadania. 80% da população, no máximo, vai viver com 1 a 2 salários mínimos. E o restante vive com... Isso são dados do PNA, DC, eu trouxe até, quando a gente fala dados, é complicado. Então eu imprimi para deixar com sorriso. Qual é a fonte? O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo e o jornal Valor. Então são, sim, não se pode desconfiar dos dois. Então, é o pessoal que ganha e que garante esse estado de desigualdade que surge em 1808 e vem até hoje, 2024, maio de 2024. Ontem foi 216 anos da Polícia Civil e funcionando muito bem, entregando, hoje a moda é essa, né? Entregando a segurança a quem ela protege, que é o particular, que são os incluídos. Os incluídos é o que eles chamam de cidadania. Cidadania é direito à alimentação, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer. Então, isso aí a polícia cumpre muito bem até hoje. Entrega muito bem. 216 anos, ela garantiu a corte, fizeram, e aqui, essa loja aqui é da independência, foi da independência de 1822. Entregou a independência do Brasil, que é um negócio, o Brasil no mundo, não existe outro. Quando a gente está falando de independência, né, o Brasil faz a independência dele, é o único aqui. Todo mundo vira república depois da independência. O Brasil continua com a monarquia. O monarca faz a independência do Brasil e mantém o país, enquanto os demais eram repúblicas, esse aqui continua sendo uma monarquia. E melhor ainda, o monarca era português, era da mesma casa dos Braganças.
A mesma casa do pai, Dom João VI, rei, o filho continua Dom Pedro I. E aí, como é que ele consegue fazer isso? Lógico, ele gera um imaginário coletivo que todo mundo se encanta, né? A bandeira do Brasil, porque eu estou falando dos braganças, a bandeira do Brasil é verde. E, botaram verde para dar nossas marcas. Não, a bandeira do Brasil é verde porque a casa de Bragança é verde. Aí o amarelo era do Dona Leopoldina, Habsburgo Lorena. Então o Brasil é verde e amarelo, não é por causa do Bolsonaro, não. O Brasil é verde e amarelo é por causa da casa de Bragança e da casa dos Habsburgo, entende? Lorena, é austríaco. Então, é esse país que a gente vai dar o contorno e faz uma narrativa para a coletividade e ela se mantém sob controle. Com isso, a desigualdade nesse país é mantida. E nós temos aí, que são esses dados que vêm aí publicados no Valor e no Estado de São Paulo, são imparciais. 107 milhões, nós temos 204 milhões, censo de 29. Desses 204 milhões, 107 milhões vivem com até R$537. É dado para deixar aqui os dados. Dado publicado por Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar Tracinho Contínua, do IBGE. Então, são dados oficiais. E seguinte, então nós temos 107 milhões vivendo com até R$537. Como é que você mantém isso? Como é que esses 107 milhões não se revoltam, não se agitam? Eles não se revoltam e não se agitam porque essa polícia, esse sistema de segurança garante, esse Estado garante essa convivência, garante esse controle. Como é que essa polícia garante o controle de 107 milhões? É um negócio fora de série. Na conversa, nas armas, só em último recurso. Esse sistema vem sendo aperfeiçoado desde 1808, de tal forma que chega aqui, nós não teríamos condição em nenhum lugar, nenhuma polícia do mundo teria condição disso. E nós conseguimos fazer isso. Aqui nós temos, há uma autoridade aí, de maneira de segurança, que diz que nós que tem que acabar com essa historinha de berço esplêndido, né? Que segurança é uma questão que fica dando a solução de segurança no berço esplêndido, que seria uma questão econômica. Há controvérsia. Como é que você mantém esses 107 milhões ganhando R$537? Um forte controle policial. Mas como é que isso é feito? Entende? A polícia violenta, a polícia violenta porque ela foi feita para ser assim. A polícia foi feita para ser controladora. Ela começou controlando com os bravos. E esse país foi um dos últimos a abolir a escravidão. A Argentina, aqui do nosso lado, chegou de cara em 1816, fez a independência e já aboliu a escravidão. Nós não. Fizemos a independência em 22, não tivemos a escravidão até 82. Isso aqui é diferente. Aqui é bem diferente. Então, você não precisa chegar porque toda a violência aplicada para fazer esse controle social. Você
você faz para amostragem. Então, quando há início de rebelião, há início de descontentamento com a ordem injusta, você vai lá e aplica um corretivo. Como que é um corretivo? Há pouco tempo, 2021, no Jacarezinho, essa Polícia Civil de 16 anos entra lá e mata 28 pessoas. Ah, mas qual é o pretexto? O pretexto é a senha que se usa para chegar e justificar um ato forte, um ato violento, que é o homicídio. Então, como é que ela justifica esses 28 homicídios? Não, eles estavam no tráfico de drogas. É uma coisa vaga, é uma coisa completamente subjetiva. Mas é a senha que a polícia usa, esse sistema de segurança usa, para praticar qualquer ato, inclusive o pior de todos eles, que é o homicídio. Mata e fica por isso mesmo. E depois chega e coloca em segredo de justiça. Então, essa é a sociedade que nós temos. Essa é a estrutura social que nós vivemos. Essa é a estrutura de Estado que a gente mantém esse país. Então, para transformar isso, né, num sistema de segurança mais justo, um sistema de segurança que pode ser aplicado, o Soriano não estava falando que tem que iniciar, que não deixa de colocar nada no bolso. É isso. Quem ocupa função de direção não pode ter levado um centavo nunca. Não é que não leve, não é que leve agora, não pode ter levado nunca. E aí você derruba todo mundo. Aí a peneira, quando vem, não fica ninguém, derruba todo mundo. Antes, na época de 1808, era mais fácil, porque era a corte ficava lá. Então João VI era um gênio, mantinha isso tudo sob controle, através do próprio chefe de polícia, que o chefe de polícia naquela ocasião, ele era também prefeito, ele era encarregado da distribuição de água, ele era encarregado do saneamento, ele era encarregado da iluminação, ele era chefe de polícia, fazia segurança e fazia também, às vezes, um secretário, um prefeito completo, que garantia a corte. A corte podia chegar, circular no Rio de Janeiro, sem problema nenhum. Quando começaram os escravos, alguns escravos se aglutinavam e assim, olha, cuidado, porque você não trabalha. Como é que um escravo não trabalha? Vadiagem. Está perambulando, como é que o escravo está circulando aqui? Você é escravo de quem? É peça? É propriedade? Como é que... não, eu tenho alforria. Ele está fazendo o que aqui? Ele não está trabalhando. Vadiagem. Então começa o controle. Então, para você chegar e romper isso, é só uma forma muito, assim, não é violência não, isso tem que ser um pacto. E essa casa aqui, sabe o que é um pacto? Para entrar no poder. Isso aqui é a própria casa que sabe operar o poder e sabe operar com pacto. O imperador de lógico, é através de um pacto em que a sociedade entenda que não há como esse país viver nessa condição de concentração de renda que tem, que gera desigualdade. Essa é a grande solução para a segurança pública, é desconcentrar a renda no país. Quer dizer, a gente pode chegar agora e questionar. Eu falo assim, isso é da onde eu percebo.
é a forma que eu vejo, é o ângulo que eu percebo o Brasil, percebo a estrutura. Mas há controvérsias. Assim como há controvérsias nessa autoridade de segurança que diz que a questão da ordem econômica não soluciona a segurança pública, eu divido completamente, porque eu acho que a questão econômica que vai, se não reduzir a compressão que existe para manter os 107 milhões de 537 mil, nós não vamos ter sucesso. Bem, secretário, delegado, se o senhor quiser, a gente abre para comentários, para perguntas, e vocês respondem. Certo? Podemos fazer isso? Então, por favor, temos aqui a presença de pessoas ilustres, presidentes do sindicato jornalista, vários mestres está lá. E nós vamos abrir agora, lembrando que nós estamos, esse programa é passado na TV Comunidade do Rio de Janeiro, então é muito importante o depoimento do delegado e também dos presentes. Então está aberto. O primeiro que se inscreveu aí foi meu irmão Wagner, na Rosa Novo Século. Do seu ponto de vista. Muito se fala que as questões de segurança no Brasil chegaram a um ponto extremo. E eu acho que nos falta, inclusive, esse aprofundamento histórico, né? Porque a gente tem esse costume de sempre reinventar as coisas como se o Brasil tivesse começado o ano. E existe essa herança histórica, como o senhor muito bem resgatou aqui. Esse controle que é feito de maneira, como o senhor falou, de forma quase que inconsciente, né, nas massas, a gente ouve, eu como professor, que o caminho para buscar uma solução disso é através da educação. Mas infelizmente a gente tem visto ao longo de vários anos, assim, que eu, pelo menos, acompanhando em escolas, que se fala sobre esses assuntos em sala de aula, mas parece que a pressão social e o convívio dentro dos seus ambientes sociais que não são na escola, parece que são mais fortes do que essa mensagem. Então, uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, é que o pensamento pequeno burguês ele é muito presente, ele é muito forte, principalmente na periferia. Assim, eu ouvia desde criança, através do meu pai era muito humilde quando eu era criança, eu também fui muito humilde em termos sociais, econômicos, tudo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer curso universitário. Então, isso é uma coisa muito marcante, assim, muito forte. Que você venceria por méritos próprios, ou seja, você sairia da pobreza se você trabalhasse, se você se dedicasse, se você estudasse. Isso nem sempre é verdade, né? Não basta só o esforço para que você saia de uma situação de pobreza. Então, eu quero abrir esse questionamento para o senhor, o seguinte: qual seria essa luz no fim do túnel se a educação não está dando conta disso? A gente não tem visto isso na prática. Por exemplo, tem um estudo de filosofia e sociologia nas escolas há mais de 30 anos. Fica assim confuso, né? Porque realmente a educação, porque a educação vai trazer informação e aí você pode chegar a operar. Não é a formação traz a informação, é a informação que você percebe. Só que isso, aqui nesse país, é um dos grandes instrumentos que você ajuda a fazer o controle social. Porque você manipula. Você manipula a história oficial. Porque aí você chega e atende ao imaginário coletivo. Né? Senão, nós todos vamos ter cidadania. E isso é possível através do seu esforço. Mas, divergindo da autoridade que diz que o berço esplêndido seria uma solução econômica, não há como ele romper a questão econômica para se transformar num cidadão. Porque a estrutura não vai permitir. Na hora que chega a recado, a
função dele que está lá, que integra a maior parte da população, o que é excluída, a função dele é contribuir com o imposto para o Tesouro Nacional. Quando vai para o Tesouro Nacional, que no imaginário coletivo vai beneficiar todos, ao conjunto, ao interesse coletivo, na realidade vai beneficiar só, no máximo, 1% que está lá em cima. E aí nós vamos ver em torno de subsídio. Hoje em dia nós estamos vendo o que é remuneração. O dinheiro que é para ser colocado para a Previdência Social está sendo pego, né, como lucro. Então, o desconto que existia em função de uma pandemia, agora chega e se apropria, é apropriação. Se apropria dizendo que não, que se não deixar esse desconto, não deixar haver essa apropriação do dinheiro da Seguridade, do INPS, vai gerar desemprego. Mas o próprio ministro Haddad chega e diz assim, ó, não gerou emprego até hoje. Entende assim, isso aqui é um absurdo. Nós não podemos abrir mão desse dinheiro. Isso vira um caos. É muito bem aquela questão da formação da polícia, que permanece até no brasão da polícia, que é um ramo de café, uma cana, mostrando que aquilo era para garantir o agro, na época não se falava o agro, né? Mas era para garantir os bens, os bens da época. Então ela vem seguindo nesse diapasão durante todo esse tempo. Quando houve a Constituição de 88, tinha a esperança que as coisas fossem modificar a Constituição Cidadã. E aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos a época do governo Brizola, em que eu me lembro o seguinte, que ele começou a proibir a questão da invasão dos barracos, etc., da mesma forma. Bom, essa esperança que nós tínhamos de quando, com a Constituição de 88, as coisas fossem se modificar, ela foi se esvaindo com o tempo. E a minha preocupação grande não é um delinquente que ocupou durante um período curto a presidência, porque esse morre, vai para a cadeia, sei lá. A minha preocupação grande é o seguinte, é como as pessoas aceitam isso. Então, eu me lembro, na época que o governo Brizola dizia que a polícia não poderia invadir o barraco, teria que ter as mesmas cautelas, os mesmos parâmetros de uma casa da classe média, muita gente foi contra, muita gente é contra até hoje. Então a gente vê o seguinte, por exemplo, agora quando chegou a ver em determinados estados, inclusive São Paulo, uma melhora na atuação da polícia. Está voltando tudo atrás. Esses 6 anos de barbárie que nós tivemos, a parte tem passado vídeos horríveis da atuação da polícia de São Paulo. O secretário trouxe aqui outros exemplos também. Então, é uma coisa que dá até desânimo na gente. E a pergunta que eu vou fazer, embora ele tenha muita admiração, mas eu vou deixar, digamos assim, essa admiração e essa amizade de lado. Vou fazer uma pergunta que eu reconheço que é uma pergunta extremamente difícil. O que o secretário acha que vai acontecer daqui para frente isso aí, com relação ou seja, nós estamos vivendo os últimos estertores da barbárie ou a barbárie vai se protrair? Folclore da oficial. Né? Quando o Ulisses chega, né, e diz assim, não, aqui é a Constituição Cidadã, ele só quer dizer quem são os cidadãos. Por quê? A maior parte do povo brasileiro não está na cidadania. Então, cidadania é direito à alimentação, moradia, à saúde, isso aí não tem a maior parte do povo. Por quê? Na hora que
Isso aí quem queria proporcionar, teoricamente, seria o Tesouro Nacional, para qual todo mundo contribui. O quilo do arroz, todos pagam a mesma coisa e vai uma parte do imposto para lá. Isso aqui é em benefício da sociedade toda. Só que tem meia dúzia que vai lá e se apropria, tira a maior parte do bolo. 1% fica com a maior parte do bolo. Dá mais algumas migalhas para 10% e o restante fica sempre passando fome. Então, a Constituição de 88 consegue colocar o pessoal que fica na migalha para dentro da Casa Grande. Então, a classe média grande chega, vai ao poder. Foi isso que a Constituição fez. Quem fala isso não sou eu, não. O Procurador-Geral, que foi antes da Raquel Dodge, escreveu um livro, aquele que disse que ia dar o título, não sei o quê. Ele escreveu um livro e ele... Rodrigo Janot disse que antes da Constituição ele não ganhava nada, ele não ganhava mesmo. Estava até comentando aqui que antes da Constituição de 88, o juiz ganhava pouquíssimo, procurador ganhava, Ministério Público ganhava nada, os salários eram baixos. Eles tinham que fazer meio expediente e no outro meio expediente ia no escritório de advocacia para completar o salário. O juiz ia fazer isso? Não, porque ele não podia, mas ele dava assessoria. A gente está falando aqui que a verdade tem que prevalecer. Então, vamos lá. 78 anos a gente entra no livro do risco. Então, o juiz tinha que fazer isso. Ele não advogava, mas assessorava. Ganhava pouco. Com a Constituição de 88, o Judiciário, o Ministério Público, os tribunais de contas, tribunal de contas é um negócio administrativo. O tribunal de contas é uma coisa que é feita exatamente, não há como a gente separar de Dom João VI. Como é que eu faço o controle? O tribunal de contas é ótimo, ele controla por cima. Pega os prefeitinhos e sacode os prefeitos. Pega os ordenadores de despesa do Estado e sacode os caras. É isso. Não seria um caso, pergunta até para o deputado, pergunto para o deputado já, se não seria o caso de uma nova Constituição, ou seja, de simplesmente acabar com o que estaria, o que eles chamam a Constituição cidadã, tá? Que o nosso deputado Luiz Guimarães ele fez questão de afirmar que era a Constituição cidadã, e na realidade, como o senhor bem colocou, veio trazer direitos para uma minoria para acessar a Casa Grande. Entende? Então, essa Constituição que está aí é uma Constituição que se aplica na Suécia. Mas aqui no Brasil não se aplica, e enquanto não for responsabilizado o funcionário que cometeu um deslize, enfim, um crime mesmo ilícito, ele tem que ser responsabilizado. Por quê? Porque o dia que ele for responsabilizado, ele vai pensar duas vezes antes de praticar o ilícito. Aí eu vou caçar aquele pessoal, vou caçar o direito da anistia dele. Você vai responder pelos seus bens? Você vai? Não responde, não só não responde, como sai candidato ao Senado e se elege e ainda querer senador. Então, quer dizer, nós estamos... Pergunto para o senhor, não seria o caso de mudar essa Constituição, de colocar pessoas, vamos dizer assim, não só próprias, não, mas pessoas que têm um mínimo, ou que pelo menos tenham frequentado uma casa maçônica, vamos dizer assim, uma loja, tá? Porque se ele frequentar uma loja, ele vai entender perfeitamente o que é o direito, o que não é um direito, enfim, tudo isso que nós aprendemos em loja. Aplicar aqui nos 120, sendo mais da metade excluída, é difícil. É ótimo, né? Até porque poderia rever os poderes, né? Os poderes são exercidos em nome do povo. O artigo 1º, o resto não funciona. Não funciona esse. Os poderes são exercidos em nome do povo. O povo não está lá. E aí vai bater de novo na escola. Não há representatividade. Nenhum poder no Brasil, nenhum poder constituído no Brasil representa o povo brasileiro no conjunto.
Ele representa a parcela mínima dos interesses da população, de um grupo privilegiado. É isso que é a Constituição desse país. É isso que são os poderes constituídos. Por isso que eles chegam e trocam figurinha permanente. Então, quando a gente chega assim, o que seria normal, o funcionário chegar e responder pelos atos dele em ação regressiva, quer dizer, ação que o Estado chega, indeniza, depois vai atrás do funcionário para ele chegar. Se fosse feito isso, todos teriam que fazer. No Executivo, no Legislativo e no Judiciário. No Judiciário, como que não? Como é que vai pegar isso? Por quê? Na Constituição o que prevalece é o interesse do povo. Não é o interesse de uma casta, uma minoria. É o interesse da Casa Grande. Nós vivemos até hoje com a senzala e a Casa Grande. Não há outra diferença. E na Casa Grande é da classe média branca para cima. É isso que nós vivemos. Então, Na minha avaliação, naquele momento, a Constituição de 88, ela foi revolucionária. Agora, só que ela está sujeita a uma série de acertos, de emendas, que só foram feitas as que interessam a elite. Aquilo que interessa ao povo, a plebe, isso não foi feito e nem vai ser feito. ela existe. Por quê? É difícil, naquela instituição, você dizer que tem uma banda. Quer dizer, você já tem dá a impressão que é um pedaço menor que está contagiando o restante. Eu tenho tranquilidade de ter mencionado isso assim, porque eu não acredito nisso. A polícia tem uma parte menor, ruim, que contagia o restante. Não. A polícia toda é a banda podre. Não tem banda. Ela é podre por completo. Ali podia ter uma banda boa. Ela foi pensada. Mesmo assim, eu acho muito difícil. Então, uma banda saudável, eu acho muito difícil. Porque ela foi feita para ser assim. A polícia foi feita para ser corrupta. Como é que você vai ter um controle absoluto, né, dos excluídos, na época dos escravos, né, com uma polícia íntegra? A Constituição da República, ela nunca foi regulamentada em sua totalidade. Tem artigos na Constituição que estão em aberto, não se pode aplicar por falta de regulamentação. Então, diversas emendas constitucionais são, como se diz, são para atos específicos, não para essa regulamentação que muitas das vezes regula o direito do cidadão. Isso não foi feito até hoje. Um outro assunto que eu me debato muito é sobre a legislação penal de 1940. Nela nós temos um crime de homicídio que é menos grave do que crime contra o patrimônio. O crime contra o patrimônio, como o doutor Edson falou, é o crime de proteção da classe dominante. Então, e até hoje é isso. Então eu pergunto ao senhor se a nossa legislação penal, que só é atualizada por leis especiais, e o que mais conhecemos é a Maria da Penha, porque o crime é contra todos nós, homem, mulher, criança, não é só contra a mulher. Quem tem que ser protegido somos todos nós, não é só uma parte da população. Então eu pergunto se a nossa legislação penal não está demasiadamente atualizada e como poderíamos atualizá-la? Ela vai responder ao interesse de quem detém o poder. Os que detêm o poder vão chegar a fazer a modificação da Constituição ao seu interesse, que é a minoria. Não é a maioria. A lei não é feita para a maioria, a lei é feita para ser cumprida pela maioria quando convier a minoria. Isso é esse país.
Não é um direito penal. O direito penal aí vai funcionar muito como um instrumento de controle. Como instrumento de controle, vai. Por isso que fica por 1940. Tem um espaço maior, é mais fácil. E é exatamente isso que reflete um interesse maior na proteção do patrimônio do que na proteção da vida. Isso reflete 40 e reflete agora. Que agora, quando você chega, desvia o dinheiro público, porque o dinheiro público foi arrecadado por todos no quilo do arroz, você está beneficiando. Você está operando dentro do patrimônio. Desoneração é patrimônio. Então, você protege muito mais o patrimônio do que a vida. O dia que chegar, na hora que chegar, tem que ser modificado mesmo. Prevalecer que o crime maior é o homicídio. E é, porque esse não há reparação. Não há reparação. O caso daí, do garoto aí que chegou com uma máscara assim, um carro desse, e Porsche, e arrebentou com o cara. Como é que é reparo? Pode pegar o dinheiro que quiser dar para a família, mas não vai reparar a vida. Eu gostaria de enaltecer a figura do nosso palestrante, Dr. Hélio Luz. Este homem, quando esteve à frente da chefia de polícia, fez um verdadeiro trabalho de profilaxia, eliminando os maus policiais, não deixando que houvesse uma contaminação. Muitos naquela época não gostaram, mas o trabalho foi eficiente e gerou uma limpeza geral nos quadros da polícia. Então, meu digno, Isso dito por um policial contemporâneo. irmão Hélio Luz, eu gostaria que o irmão continuasse, mesmo aposentado, a contribuir com essa sua experiência para enaltecer o trabalho da Polícia Civil. Todos nós aqui gostaríamos que tudo isso acontecesse. Muito obrigado Essa convenção, doutor Luiz, conseguir a proposta que ele só teria, quer dizer, talvez em nível de orientação, informação, para diminuir, para preparar o povo, para acabar com a corrupção, para que se possa estabelecer no país, via legislativa, eu tenho uma saída, mas o povo não concorda. É uma minha evolução, mas é outra história. A visão, dentro das normas legais, dentro da vivência democrática, evidentemente não Suécia, como a Noruega, nós não temos essa formação, poderíamos ter, mas não temos. Qual seria a proposta, na sua vivência, quais seriam os subsídios, a orientação que daria para que o país pudesse tomar rumo a uma dignidade legislativa e acabar com a corrupção, ou diminuir pelo menos a corrupção com a participação? A estrutura de poder do país é corrupta. Na hora que chega, que elege, no dia seguinte, tem um acordão sobre os cargos que vão ser preenchidos, como vão ser preenchidos, né? Por isso que tem um espaço bem grande entre a eleição e a posse, porque aí faz todo o acordo. Não pode ser no dia seguinte, não pode estar, mas aí, e a ordem justa, como é que fica? Aí não dá, né? Então, para derrubar isso, tinha que haver uma nova ordem, uma nova estrutura, né? O país tinha que ter uma nova estrutura de poder. Realmente seria o que o governo falou, uma nova Constituição, talvez fosse o caso já ter uma nova Constituição, para saber quem fica quem e como é que é o apanhado do Tesouro Nacional. Porque o maior problema aqui não é a questão da corrupção, do desvio do particular. O problema aqui é o desvio do dinheiro público. Como é que fica o subsídio? Como é que, porque é jogo para valer. Se é jogo para valer, como é que fica, né, o povo pagando os juros sem ter percepção?
dos banqueiros. Você falou, a alegria é a alegria dos banqueiros, nós trabalhamos para isso. Os banqueiros estão contentes. Os banqueiros da eleição botam dinheiro em todos eles. Por quê? Pouco importa quem vai ganhar. Eles vão ganhar. Os banqueiros ganham aqui. Né? Com todo respeito, acrescentar a desigualdade que se faz salarialmente, o mesmo trabalho exercido por uma mulher e um homem na sociedade brasileira machista e ocidental. Maçonaria foi parte da minha família durante muitos anos. Meu avô, Oswaldo Ferreira, no Maranhão, era maçom. Meu pai, meus tios. Então, assim, numa época em que uma mulher jamais seria admitida numa reunião como essa. Então, eu que trabalhei algum tempo aqui na TVE, durante boa parte da minha vida, fica a 2 quarteirões daqui, e na tribuna da imprensa, eu olhei sempre, que é aqui em frente, eu olhei sempre para esse templo sem saber exatamente o que funcionava aqui, a não ser que era um espaço da maçonaria. Então, pela primeira vez, eu estou entrando efetivamente numa casa maçônica. E fico muito grata por essa experiência. Né? Fiquei muito, realmente, eu sou muito grata também pela aula que nós tivemos aí com o secretário do Luiz, e queria também defender o que se conseguiu em termos de avanços jurídicos em defesa da condição feminina. As leis que hoje protegem as mulheres, como bem lembrou o irmão, a Lei Maria da Penha, né? A voracidade com que se mata deste país mulheres exige esse tipo de defesa específica. A situação que estão vivendo os nossos irmãos do sul do país com essa catástrofe que está acontecendo deixou evidente que quebrou-se lá um contrato social que está quebrado na sociedade brasileira desde sempre, porque se 80% da população brasileira está excluída do bem-estar, das escolas, de uma alimentação, de um convívio social salutar, então não existe esse convívio. Nós estamos ainda na era pré-robesiana, desde sempre. Nós não chegamos, boa parte da nossa população não chegou nesse contrato social. Né? Então, essas leis são absolutamente necessárias para que nós possamos chegar que sejam pelo menos um horizonte a ser alcançado. Né? Me parece isso. Como o senhor percebe essas mutações sociais a partir dessa realidade que nós estamos vivendo e como proteger mais ainda as mulheres? É interessante, não é um movimento feminino através só da Casa Grande. O movimento feminino não tem casa, ele vai além da senzala e da Casa Grande. Ele está empurrando isso de tal forma que é uma mulher, aqui no Brasil, é uma mulher negra, que supera até a questão do racismo. Então, você vê, elas já se empoderaram. O movimento feminino talvez seja de referência a uma situação de mudança da injustiça para a justiça. Porque ela vem fora de todo esquema. Ela vem fora, vem por fora. Isso ninguém percebe. Porque a Lei Maria da Penha, ela forçou o sistema de segurança a fazer isso. O sistema de segurança nunca iria botar viatura do pessoal a favor. Nunca. Eu estava na chefia, inclusive, porque eu não tenho muita tolerância com delegacia especializada. Porque dentro do contexto que nós temos aqui no Rio de Janeiro, a delegacia especializada é um problema. Então, quando surgiu a delegacia especializada da mulher, eu voltei pé atrás.
porque foi o caminho e é irreversível. É irreversível. Esse caminho que encontraram, você vê que a Maria da Penha funciona. Por quê? O policial, quando chega lá, não vai perguntar o que houve. Ele pega o cara e leva para lá. Pô, não tem, né? Como é que é? Responsabilidade civil direta, como é? O ônibus bate, não fica perguntando quem é o culpado, quem não é. Ah, mas eu estava lá. Não, é responsabilidade direta. É ele que é culpado e acabou. Então carrega o cara a partir de botar o cara na delegacia, vai perguntar o que houve. Coloca o cara dentro da delegacia e diz assim, o que houve? Aconteceu. Então, só isso é muita mudança. Isso é muita mudança no sistema de ordem justa. Então, eu acho que um dos caminhos que surge é o caminho do movimento feminino para trazer. Até porque isso é a impressão que eu tenho. Como a mulher sempre foi muito subjugada, muito submissa e ficava atrás, quem trabalha com o movimento popular sabe que o primeiro passo do poceiro é para trás. Mas o que é? Porque ele só opera no terreno que ele conhece, ele não opera no terreno que ele não conhece. Isso eu aprendi com eles. O primeiro passo é para trás. Você bota o adversário dentro do teu terreno e não no dele. Então, isso eu acho que foi feito. Então, o movimento feminino chegou, deu um passo atrás e avançou. Eu acho que isso não é bom. Podemos concluir? Agradecer a presença do ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, delegado de Polícia Civil, que deu uma aula para nós aqui de cidadania, a loja Augusta, respeitável loja, Civil de Novo Século, agradece e aos secretários de Segurança, eles e a todos os convidados, as mulheres, os homens que estiveram aqui abrilhantando esse debate. Muito obrigado.